No ar, o Clipe Eletrônico pela TV Câmara São Paulo. Nós temos conversado com vários especialistas, com muita gente sobre a questão do desemprego. São 12 milhões de trabalhadores que estão batendo a porta à procura de uma oportunidade em todo o país. 12 milhões. Há uma cidade de São Paulo inteira de desempregados. A gente falou já no desemprego pelo prisma da economia, pelo prisma dos resultados da macroeconomia, do empreendedorismo, das relações de trabalho. E hoje nós vamos falar também na questão do desemprego com a análise dos sindicalistas. Vocês que nos assistem agora, nós estamos ao vivo, vocês podem participar. 3396-4944, 3396-4944. Vamos discutir o desemprego e vamos conversar sobre legislação trabalhista, sobre o que está na pauta, além dessa questão do próprio desemprego. A gente tem o prazer de receber o Nivaldo Santana, que é o vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Nivaldo, é um prazer tê-lo conosco, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Wagner, e também com meus companheiros, o Patá e o João Caires. Vamos bater um papo sobre esse tema importante. Legal, meu querido, legal. O João Caires é da CUT de São Paulo, ele é da Central Única dos Trabalhadores, ele está conosco, o secretário-geral. João, é um prazer tê-lo conosco, obrigado pela presença aqui na TV Câmara. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, com o Patá e com o Nivaldo e com você, Wagner. O Ricardo Patá teve no ano passado, na primeira temporada do São Paulo Brasil, com o nosso querido Paulo Marcum aqui na TV Câmara. Patá, você que representa aí a UGT, a União Geral dos Trabalhadores, é um prazer tê-lo conosco. Está confiante em relação ao país? É um prazer estar com você, Wagner, com o meu amigo Nivaldo, com o meu amigo Caires. Estou preocupado, muito preocupado com o Brasil. Mas nós vamos ver isso no debate agora. Então vamos lá. Temos 12 milhões de desempregados. Esse é o número. Ponto de partida. Como atenuar rapidamente esse coeficiente de desemprego? Olha, eu acho que para enfrentar o desemprego, algumas medidas deveriam ser implementadas no nosso país. Eu destacaria 3 para começar o debate. Em primeiro lugar, a retomada do crescimento econômico. Um país com recessão para os trabalhadores significa menos emprego, menos salários e menos direitos. Por isso que o crescimento econômico é fundamental. Uma outra questão importante, que é uma bandeira que o movimento sindical defende, principalmente com o desenvolvimento tecnológico, novas formas de gestão do trabalho, é a redução da jornada de trabalho sem redução do salário. O mundo, à medida que evolui tecnologicamente, aumenta a produtividade, ele tem condições de você reduzir a jornada de trabalho, que é um tema bastante caro para o sindicalismo. Ao lado disso, nós achamos também que medidas específicas para mitigar o desemprego podem ser adotadas, como incentivar determinados setores da economia que têm uso intensivo de mão de obra, a construção civil, por exemplo. Todas as vezes que a construção civil consegue ter um crescimento mais forte, tem uma repercussão bastante positiva no item mão de obra. E também um processo mais complexo que nós temos que enfrentar, que é a desindustrialização do país. O setor industrial, que é um instrumento importante de gerar empregos, emprego de qualidade, está diminuindo. O que mais cresce é o setor aqui do meu amigo Patá, a área de serviços, é que tem crescido mais. Mas uma economia mais equilibrada e harmônica não pode prescindir de um desenvolvimento industrial mais forte. João, o Nivaldo trouxe uma fórmula inicial. Ele até brincou com a gente que ele falaria de 3 aspectos, ele trouxe 4 na verdade. O primeiro, a retomada do crescimento. O segundo, a redução da jornada sem a redução do salário. O terceiro, o estímulo a setores com mão de obra intensiva, como a construção civil. E o quarto, o combate à desindustrialização. É com base nessa cartilha que as coisas podem começar a mudar? Não, isso sim, isso é básico. E é até legal tocar na questão da redução da jornada sem redução de salário, até porque o governo, o ministro do Trabalho, anunciou jornada de 12 horas. E aí o presidente da CNI tinha falado em 80 horas, depois ele disse que se enganou, que era 60. O ministro também quis dizer que não era bem isso, que era a questão do turno de 12 horas, que na verdade já está regulamentado. Então é por isso que, assim como o Patá, também estou preocupado, né? Porque a gente ouve cada coisa e muda. Mas eu acho que a gente tinha que trazer uma reflexão, até porque o Nivaldo tocou na questão da construção civil.
Porque em dezembro de 2014, a gente tinha o menor desemprego da história no Brasil. Isso já com a nova metodologia do IBGE, que foi alterada em novembro de 2002. Aí a gente tem que fazer uma reflexão. O que aconteceu de 2014 para cá para a gente chegar no índice de 11%, quase 12% de desempregados, né? E aí, sem querer falar bobagem, mas nós temos que entender uma coisa. A Operação Lava Jato, que ela tinha um intuito, tudo bem, de combater a corrupção, que todos que estão aqui defendem, qualquer um defende. Só que você não pode, por exemplo, querer acabar com o narcotráfico e entrar na boca de fumo e matar todo mundo dizendo que está combatendo o narcotráfico. Né? Você mata todos para dizer que combateu o narcotráfico. A mesma coisa. Vamos combater a corrupção quebrando as empresas? Porque as 33 maiores empreiteiras e construtoras do Brasil foram inviabilizadas pelo simples fato de estar envolvido na Operação Lava Jato. Em lugar nenhum do mundo você pune empresas, você não pune o CNPJ, você pune pessoa física, o CPF. E aí eu posso até dar um exemplo rápido, né, para não me estender muito. Vocês devem ter sabido aqui do caso da Volkswagen, que aconteceu ano passado, foi um escândalo, né, de má-fé, falsificação de emissões. O que aconteceu com a Volkswagen numa semana? Caiu o presidente. Caiu o presidente, ele renunciou porque a empresa perdeu 40% do seu valor. E as vendas da empresa despencaram no mercado norte-americano. Exatamente, e no mundo, começou a ter problema. E aí o que aconteceu? Eu estive presente no congresso do Igmetal, que é o maior sindicato metalúrgico do mundo, e a Angela Merkel, que é a presidenta de fato, né, que é a primeira-ministra da Alemanha, ela fez um discurso de defesa da Volkswagen, que ela falou assim, que os 650 mil trabalhadores da Volkswagen não pode pagar pelo erro de meia dúzia de executivos. No Brasil, o juiz de primeira instância disse, se as empresas brasileiras não podem cumprir a tarefa aqui, o serviço público, porque eles estão envolvidos na Operação Lava Jato, que se contrate empresas estrangeiras. Isso é um absurdo. Né? A Odebrecht demitiu 50% do seu efetivo, então a gente tem que fazer uma reflexão que uma coisa é combater a corrupção, outra coisa é você quebrar o país. Patá, sua opinião sobre esse assunto há um ano, quando você esteve na primeira temporada do São Paulo Brasil com o Paulo Marcum, o Marcum te fez uma pergunta que eu gostaria de fazer para você e jogar para a mesa. Para onde o país caminha? Bom, as análises feitas pelos meus companheiros, eu sou totalmente de acordo, mas eu acho que tem algumas questões que precedem na tomada de decisão no caminho que deveremos sinalizar e acompanhar. O Brasil, nesses últimos momentos, passou numa crise institucional muito grande, econômica forte e principalmente a crise de confiança. Enquanto não houver uma estruturação e que inicie um processo de buscar alternativas para sair dessa crise com as instituições fortalecidas e que inicie um processo que demonstre que todos estamos caminhando para um Brasil de inclusão, de distribuição de renda, de emprego, toda e qualquer medida que nós vamos colocar como prioritária, nós vamos ter muita dificuldade. E isso só se resolve definitivamente quando tem diálogo. Esse governo, ele tem nos apresentado propostas desencontradas e que trazem, no momento de sequelas do impeachment, no momento que temos eleições, no momento que tem movimentos de rua, toda e qualquer situação apresentada que indica tirada de direitos, complica muito qualquer solução que nós possamos desenhar. Mas, para mim, duas situações são fundamentais para iniciar o processo de mudança no nosso país. Primeiro, uma reforma política do Estado. Uma reforma, teria que ter, a meu ver, uma constituinte onde buscasse os valores de cada poder, legislativo, executivo, judiciário. Há um desencontro muito grande, o judiciário extrapola o seu poder, o executivo não faz o seu, o legislativo também foge das suas responsabilidades constitucionais. E o segundo é uma revolução na educação. Infelizmente, a falta da capacidade de compreensão do que o Brasil é um país tão rico e que nós não temos a consciência efetiva do poder que teríamos com as instituições fortalecidas para sair de qualquer crise. Sim. O Brasil, como muitos dizem, o brasileiro, o povo mais especial do mundo, é muito maior do que tudo isso. Mas existe necessidades efetivas da construção de um Brasil com diálogo, independente
se era Dilma e agora é Temer, muitos não aceitam o governo, é golpe, etc. Mas eu já valorizo de outra maneira. O Supremo tomou a decisão, o Senado tomou a decisão, boa ou ruim para alguns, nós precisamos dialogar. E o diálogo tem que ter o mesmo valor do trabalhador, do governo, dos empresários. E nós temos que ter um outro Brasil. Não dá para aguentar esse Brasil que estamos vivendo. Para você que sintonizou agora, nós estamos discutindo a questão do emprego. 12 milhões de desempregados no Brasil. E a mesa hoje é formada por sindicalistas. A gente já trouxe aqui empreendedores, a discussão pelo prisma da sustentabilidade, pelo prisma do empreendedorismo, da condição de autonomia que muita gente busca. A gente viu aí o secretário-geral da CUT, o João Caires, enumerando alguns aspectos, o Patá enumerando outros, e eu queria colocar mais alguns para você, Nivaldo. A gente tem falado, mais do que reforma política, faz 25, 30 anos que a gente ouve a história de que para o Brasil crescer, o custo do Brasil tem que ser menor e a reforma fiscal é inevitável. Outra coisa que a gente ouve, que a gente fica assim, que dá quase raiva de aposentado quando você liga a televisão é, olha, se não tiver reforma previdenciária, o país quebra. E você tem um discurso que se articula no sentido de apresentar muitas vezes o aposentado que trabalhou a vida inteira como se fosse o inimigo das contas públicas. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente discutir. Custo Brasil, questão de infraestrutura e o que o Patá falou, a qualidade da educação. Eu queria que vocês debatessem o assunto, fiquem à vontade para conversar sobre isso. Olha, eu acho que o principal item do custo Brasil é a taxa de juros. A taxa de juros praticada no Brasil, o Brasil é medalha de ouro na Olimpíada dos Juros. E não tem segundo lugar, hein? E não tem segundo lugar. E a taxa de juros elevada, ela afeta o crescimento econômico, onera as pessoas, prejudica o investimento das empresas e é o principal obstáculo para o crescimento econômico. Eu considero que uma reforma tributária progressiva que procure taxar principalmente os ganhos financeiros e diminuir a taxação sobre o trabalho e a produção seria uma medida importante no sentido de diminuir o custo para o Brasil crescer e se desenvolver. Da mesma forma que eu acho que nós não podemos considerar os trabalhadores e os aposentados como os responsáveis pela crise. Essas políticas de reforma da Previdência, de idade mínima, desvincular reajuste da aposentadoria do salário mínimo são medidas antissociais. Na hora de debater os caminhos do Brasil, eu acho que pode ter pontos de convergência dos trabalhadores com o setor produtivo. O ano passado, início deste ano mesmo, as centrais sindicais e os empresários construíram um documento chamado Compromisso pelo Desenvolvimento, que tinha como preocupação central fazer o país superar a recessão, aumentar o emprego, ter mais renda, assegurando os direitos. E tem pontos, Wagner, que são conflituosos. Tem que escolher quem paga a conta. Então, os empresários, por exemplo, e o governo atual está pretendendo que a conta maior da recuperação fiscal e da tentativa de retomar o crescimento seja pago pelos trabalhadores e pelos aposentados. Então, e dessa forma não dá para ter acordo. Então, na verdade, essa história de custo Brasil, mas também tem que falar do lucro Brasil, né? Você pega o preço de automóveis no Brasil, se você tirar os impostos, mesmo assim ele continua mais caro que em outros lugares do mundo, porque a margem de lucro é muito grande. Eu já tive uma experiência de comprar um produto de determinada marca direto da fábrica, custava em torno de R$3.000 na loja, eu comprei na fábrica por 900, entregando em casa um aquecedor. Ou seja, a margem de lucro dos caras que vendem é muito grande. Nós temos o custo dos pedágios de São Paulo. Eu vim hoje de manhã lá de registro, aí você paga, por exemplo, na rodovia federal, a cada 60 quilômetros, R$ 2,50. Nas rodovias paulistas, você paga em média 15 a cada 30 quilômetros. Então, esse é um problema do custo que ninguém fala. Se discute muito o custo do Brasil, mas o custo dos pedágios deixa de lado. Mas voltando a essa questão de custo, se fala muito, mas o que a gente tem muito no Brasil é uma margem de lucro bem grande, inclusive no leite agora, né, que eu tive com o pessoal lá do Vale do Ribeira, com os produtores de leite lá, por exemplo, de Itapeva, que o leite aumentou pra caramba, só que o custo para eles continuou o mesmo. Né? As grandes produtoras de leite, aí, as grandes empresas, os grandes laticínios, continuam com a margem grande, caiu a produção de leite, é lógico, no inverno,
mas a margem deles continua a mesma. Em relação à Previdência, esse é um blá 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 que a gente ouve há 500 anos, né? E aí a gente pega, vamos fazer uma conversa aqui, né? Previdência, tem professores e professores que apresentam teses, doutores, que a Previdência não é deficitária. Depende do que o governo faz com o dinheiro da Previdência, com a cota da Previdência. Mas a Previdência também não tem que ter um olhar simplesmente, um olhar distributivo de pagou, recebe aposentadoria. Se fosse assim, a Constituição de 88 não teria assumido os trabalhadores rurais, que aí foi criada a PIS/COFINS, a CSLL, para cobrir a diferença que falta na Previdência Social. Então nós temos que pensar nisso, a Previdência como um instrumento de distribuição de renda, não só como um pagamento de aposentadoria. E também temos que pensar em outras coisas, né? Nós estamos falando muito hoje, né, em moda, aí, dessa Operação Lava Jato, promotores e juízes. O que acontece com o promotor e com o juiz quando ele é pego com a boca na botija fazendo alguma coisa errada? Ele é aposentado compulsoriamente e continua recebendo o seu salário. O cara trabalha a vida inteira no sistema privado, aí ele passa num concurso, trabalha 5 anos como juiz, se aposenta integralmente. O dinheiro sai do mesmo caixa do Tesouro para bancar. Então a gente tem que discutir muita coisa, não só a reforma política, que eu acho importante, como o Patá falou aqui, mas uma reforma do Poder Judiciário, que é o poder mais assim, obscuro, porque não tem controle. Todo mundo fala do político, mas o político na eleição você tira. Um juiz você não tira, ele continua a vida inteira lá. Eu vejo o caso do promotor Demóstenes Torres, ele continua lá, tá, recebendo. Com tudo que aconteceu com ele, ele continua recebendo o seu salário. Então, tem muita coisa para discutir nesse país para melhorar. Quando eu falei da reforma política, inclui também a questão do judiciário, de todos os poderes. Mas eu estou percebendo que atualmente, inclusive com esse congresso que nós temos, existe o interesse de desconstituir a Constituição de 88. Isso me preocupa muito. A Constituição de 88, que trouxe ganhos sociais extraordinários, ela é invejada por todos os países. Eu estive com um senador dos Estados Unidos, na época que eu estive com o Caires, inclusive no Mississippi, onde, visitando a Nissan, né, dos trabalhadores da Nissan principalmente, onde a valorização, poxa, lá no Brasil vocês têm a CLT e vocês têm a Constituição de 88, uma carta social de uma dimensão extraordinária. Tudo aquilo que foi construído durante tanto tempo, depois das amarguras da ditadura, estão querendo desconstruir item por item. No momento que vivemos de uma certa vulnerabilidade, com 12 milhões de desempregados e com um poder empresarial muito grande, seduzindo ou tentando seduzir o governo, é exatamente para o Brasil voltar a crescer às custas da diminuição das conquistas obtidas pelos trabalhadores nos últimos 100 anos. Previdência, por exemplo. A Previdência teve tantas mudanças, e eu concordo plenamente, eu até acho o seguinte, devia ter uma Previdência única no Brasil. Rurais, urbanos e servidores públicos. Devia ser uma, porque todos nós deveríamos ter a mesma condição de pagar e de receber. E mudou muito na área dos servidores. E muitas vezes, quando se fala dos servidores, acha que há uma diminuição da importância deles por conta de alguns privilégios. Mas não, eu sei que a maior parte dos servidores ganham muito pouco, miseravelmente, e carrega o Brasil. Mas ainda tem, infelizmente, muitos também, como alguns juízes ou outros, que são considerados de outro mundo, não são nem do Brasil. Isso já mostraria uma mudança fundamental no país, quando todos, como diz a Constituição, a Bíblia e tudo, todos são iguais, perante a lei, perante todos. E, infelizmente, não são. E aí, na Previdência, duas mudanças importantes querem fazer agora. A idade mínima e colocar a mulher com tempo de contribuição igual ao homem de 30 para 35 anos, na área privada. A idade mínima vai pegar justamente no Brasil o pobre, o miserável, que não vai ter condições de se aposentar. Quando se fala da idade mínima comparando com outros países, França, entre outros, esquecem de observar que no Brasil a entrada média do trabalhador é com 16 anos e meio, na França 24 anos e meio. Lá a idade mínima é até pouco, mas no Brasil, se não houver uma política pública que possa adequar a inserção do jovem na escola,
E quando ele é jovem e pobre, miserável, que não tem condições e tem que sustentar a família, que tenha condições de estar na escola e a família ser sustentada pelo Estado. Porque todos têm que ter a mesma oportunidade. E da mulher, a mulher ganha 30% a menos que o homem. Trabalha 3 vezes mais. E querem igualar. Não tem condições. Eu acho que o que está faltando realmente é diálogo. Porque nós precisamos, não há dúvida, não podemos falar não para tudo. E não devemos e não faremos. Nós temos propostas, com certeza, e fizemos para a Previdência Centrais juntas, fizeram várias propostas. O INSS é a maior imobiliária do Brasil. Aqui na Consolação tinha um terreno enorme, de um posto de gasolina, do INSS pagava R$50 por mês de aluguel. Vale mais de 30 mil. Tem milhares de imóveis assim. 236 bilhões de reais é a dívida das empresas para com o INSS. Vamos cobrar essa dívida. Exato. Ou seja, nós temos uma série de alternativas para superar. A crise é grave. Muito grave. Nós temos que dar a solução para ela de forma conjunta. Mas se não houver diálogo, equilíbrio e compreensão, nós vamos cada vez mais afundar esse país maravilhoso. Se a Previdência sofre e se o remédio para corrigir esse sofrimento, está claro, mexer em privilégios, fazer a lição de casa que o Patá se referiu, por que esse remédio não é adotado? Olha, o problema que nós estamos vivendo no Brasil é para discutir quem vai pagar a conta da crise fiscal e da recessão. E os setores dominantes do nosso país têm maioria, têm força nas diversas instâncias de poder, está de olho no orçamento da Previdência. O orçamento da Previdência, você pegar o orçamento da União, tem os gastos financeiros com juros, depois é o orçamento da Previdência. Então, arrochar o orçamento da Previdência para penalizar aposentados e pensionistas tem um interesse de classe concreto. É para garantir a manutenção do pagamento das taxas de juros altas. O que eu acho, concordando aqui com o Patá, com o João Caires, é que nós temos condições de ter uma previdência pública sustentável, com um controle atuarial perfeito e sem precisar prejudicar as pessoas mais vulneráveis. Então, idade mínima para aposentar, equiparar a mulher com o homem para aposentadoria e desvincular o reajuste da aposentadoria do salário mínimo, que são as 3 medidas que o governo está apresentando como uma proposta de arroxo previdenciário, certamente não vai contar com o respaldo das centrais sindicais. João, nas 2 respostas anteriores, só para jogar para você falar, você tocou numa questão que, ao contrário do que o Patá falou e ao contrário do que o Nivaldo falou, embora ambos concordem com você, você tocou numa questão que pode ter um efeito econômico e que talvez esse efeito econômico possa ser mensurável. A judicialização. É isso que tem incomodado também na rota de uma retomada da economia? Então, esse é um problema, porque eu vou dar um exemplo clássico aqui. Eu estava na Confederação Nacional dos Metalúrgicos e nós tivemos um problema numa empresa, num estaleiro. Vocês sabem que os estaleiros no Brasil não produziam navios até 2003. E aí foi feita uma proposta de conteúdo nacional e começamos a produzir navios. Tínhamos 2.000 trabalhadores em estaleiros, hoje, lógico, com essa crise caiu, mas chegamos a 100 mil. Então você teve uma mudança. E aí com essa questão da judicialização, o porto lá de Rio Grande demitiu 7 mil pessoas, porque a empresa estava envolvida na Operação Lava Jato. Fizemos um acordo de leniência, a empresa voltou a produzir, recontratou todo mundo. Só que você não tinha uma segurança jurídica e aí o TCU começou a questionar. Negociamos com o governo aprovou o acordo de leniência. Agora está tendo um problema de novo. Eles não estão aceitando isso. Então, esse é um problema. Você, em lugar nenhum do mundo, gente, ó, a GM faliu. Das 3 grandes montadoras americanas, só a Ford se manteve em pé. As outras 2 faliram. A Chrysler faliu, a Fiat comprou. E isso mudou muito o cenário de Detroit. Claro. Né? O que os americanos chamam de Big Three. De Big Three. Aí virou Big One. Né? Porque exatamente. Aí a GM quebrou, o Obama estatizou e fez a empresa voltar, porque é um símbolo americano e também gera muito emprego. Aí no Brasil, não sei o que acontece, é uma loucura, que querem acabar com as empresas. E olha o seguinte, a Odebrecht, não estou aqui para ser advogado dela, mas ela não é só construção civil. Ela, inclusive, está fazendo o submarino nuclear brasileiro. Então tem toda uma história de geopolítica,
por trás e tem vários interesses, né? Porque a Odebrecht não é uma operadora qualquer, ela construiu o aeroporto de Miami, está construindo uma grande represa nos Estados Unidos, além de ter construído em vários lugares. Então, essa questão de você impedir as empresas de trabalhar é um absurdo, porque sempre que falha uma empresa, você tenta recuperar a massa falida, você coloca uma junta governativa, aquela coisa toda, e por algum motivo, que aí a gente pode pensar em N coisas, né? Fizeram isso, e só para você ter uma ideia, números da Lava Jato. Eu estive num debate com a consultora da Gol, né, a Guesna Oliveira, e ela chegou a pontuar que, isso há um ano atrás, 3,5 milhões de desempregados eram oriundos da Operação Lava Jato. Hoje tem pessoas que falam em torno de 5 milhões. Então você pega o que isso representa no contingente da economia. Se você não tiver uma sensibilidade política e também judicial para resolver o problema e colocar as empresas para trabalhar, eu não acredito que a gente tenha uma recuperação tão rápida se a gente não resolver esses problemas. Nesse comentário, inclusive, é muito interessante que, no caso, vamos dizer, do judiciário, que até muitas vezes extrapola seu poder, é visto na área dos empresários um outro judiciário que eles acham que extrapola o poder, que é o judiciário trabalhista. Sim. Olha que coisa incoerente. Há um valor muito grande para esse judiciário do Lava Jato e assim por diante. Mas quando se fala do trabalhista que vai resgatar os direitos violados, já ouvimos do ministro da Saúde, antes deputado, Ricardo, lá do Paraná, e do próprio presidente da Câmara atual, Maia, de que o interesse deles é acabar com o judiciário trabalhista, porque o judiciário trabalhista impede as empresas de crescer e, pelo contrário, fecha empresas. Então, olha a maluquice que nós chegamos quando não há uma compreensão adequada no próprio poder dos valores fundamentais da nossa sociedade. Então, realmente é muito importante, e quando digo da reforma política, outras que o Nivaldo comentou, são todas importantes, o Carlos também, mas a reforma política hoje no nosso país ela é fundamental no sentido de trazer o valor adequado de cada poder, para não haver nem ingerência e nem omissão em casos fundamentais do nosso país. Então, são temas que você e todos aqueles que estão nos observando, eu gostaria muito até de ouvir, se você passou o telefone para o pessoal, para que nós tivéssemos essa interatividade com esses temas que estão sendo postos, são muito atuais, fundamentais, e se não houver entre nós esse diálogo, essa compreensão, vai ser muito difícil sair dessa situação. O Patá sugeriu, fica aí o telefone da TV Câmara, 3396-4944, para você que nos assiste agora, quer participar, quer mandar uma pergunta. O problema está posto, acho que vocês trouxeram esclarecimentos que são muito pertinentes, que são muito fundamentados, à luz da questão da representatividade da classe trabalhadora pelo prisma do movimento sindical. Posto o problema, com relação ao curto prazo, quem está nos assistindo em casa e está sem emprego e quer ouvir de vocês a seguinte resposta: quando eu vou conseguir arrumar um emprego? Olha, não é uma resposta simples. Eu acho que a tentativa de passar uma imagem que nós consideramos equivocada, que retirar a CLT, tirar os direitos sociais da Constituição e considerar que na negociação dos sindicatos com os empresários, dos trabalhadores com seus patrões, nós vamos facilitar a geração de empregos. Eu acredito que a experiência histórica tem demonstrado que flexibilização, retirada de direitos, não tem como contrapartida mais emprego. Eu considero, queria reforçar aqui, manter a CLT, a Constituição, defender a redução da jornada de trabalho e investir em setores de uso intensivo de mão de obra, na indústria, na construção civil, em outros setores, eu acho que seriam as medidas mais imediatas para enfrentar o flagelo do desemprego, que só vai ter uma solução mais sustentável com a retomada do crescimento. Nos sindicatos que vocês representam, quais são as perspectivas voltadas aí para esse terceiro trimestre, considerando um período como o período de fim de ano, entrada do 13º, o que isso traz do ponto de vista do cenário econômico? Bom, na área, a UGT é uma central que tem muito comércio e serviços.
2 milhões de trabalhadores em São Paulo, né, Em Partá? São Paulo, só na área dos comerciários, mesmo na cidade de São Paulo, tem mais de 600 mil. A perspectiva ou expectativa é que, como nós estamos num período de contratação de temporários, antigamente se contratava só nessa época na cidade de São Paulo mais de 80 mil, não vai ocorrer nessa dimensão, mas existe sim uma perspectiva de uma melhora. O comerciante pode chover canivete, pode ter qualquer adversidade política, qualquer situação complexa, ele acredita muito em dezembro. Porque dezembro, de uma forma geral, representa, em média, mais de 3 meses do ano. E é a salvação da lavoura. Então, eu tenho ainda a impressão, e eu nasci dia 12 de outubro, dia da criança, então sou muito otimista, já pela natureza do meu nascimento, de que apesar de todas essas adversidades, dos temas postos aqui, eu acredito que nós vamos até o fim do ano, no caso da área que nós representamos, que é comércio e serviços, nós vamos ter indicativos de melhora. Todo mundo, daqui até o fim do ano, sempre vai comprar. Tem o Dia das Crianças, dia 12 de outubro, sempre vai comprar alguma coisa, alguma lembrança. E na realidade, como já ocorreu na crise de 2008, um grande salvador, a meu ver, tem que puxar a sardinha para nós, foi a área do comércio, que naquela época, com o consumo, nos tirou da crise naquele momento. É lógico que é diferente, porque nós, como já disse anteriormente, teve a questão da confiança, a questão política muito grave. Mas essas coisas caminhando para serem superadas, eu tenho certeza absoluta que na área que eu represento de comércio e serviço, e aí a pergunta é, aqueles que estão buscando emprego, vão buscar nas lojas, vão buscar na área de serviços, esse período é propício para iniciar um processo de voltar a ter autoestima. Sei com certeza absoluta que a pior coisa para um trabalhador é perder o emprego. Nós não queremos ter desempregado. A gente vai passar a bola para você, João, mas olha, veja só, nos 7 primeiros meses desse ano, foram 623 mil empregos formais perdidos. 7 meses, 623 mil empregos formais. Segundo ponto que a gente tem, uma pesquisa da FIP, Nivaldo, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, feita a partir de dados do Ministério do Trabalho, mostra que o número de acordos entre empresas e sindicatos para redução do expediente, redução da remuneração, chegou a 208 entre janeiro e julho deste ano, mas a maior parte, 62%, foi feita à margem do Programa de Proteção ao Emprego chamado PPE. Então, uma das coisas que a gente tem que falar, né, nesse momento de crise, eles começam a dizer que flexibilizar a CLT, a legislação, vai melhorar, né? E a gente tem dados concretos, por exemplo, a crise que vem se estendendo desde 2007 na Europa, os países que têm a legislação mais flexível, como Irlanda, Espanha, né, a própria Itália, foi onde se piorou. Os maiores índices de desemprego é na Espanha, mais de 25% de desempregados. E os países que têm uma legislação mais pró-trabalhador, como é o caso da Alemanha, da onde nós copiamos o chamado IPPE, Programa de Proteção ao Emprego, foi onde o desemprego não aumentou tanto, foi muito pouco, mesmo com a crise, porque eles têm medidas anticíclicas e medidas de proteção que mantêm as pessoas empregadas e com isso você não cria um ciclo vicioso de desempregados. Eu não estou tão otimista assim como o Partá. Na minha área eu falei. Né? Não, mas da sua área mesmo, porque eu li algumas coisas que parece que os shoppings estão atrasando, por exemplo, a negociação da contratação das decorações natalinas, estão deixando mais para frente, porque não estão com muita confiança, até porque, você vê, a indústria está completamente parada. Eu, como sou metalúrgico, e sabemos que nós estamos sofrendo, principalmente lá na região da ABC, com as grandes montadoras, e estamos tendo esse problema todo. Então, são discussões que o pessoal vem apontando, com essa história de flexibilização de legislação, como se flexibilização de legislação resolvesse o problema. Aí eu quero dar um exemplo aqui, é recente, gente. De 2003 a 2014, não teve uma mudança sequer na CLT. E foi o período que mais se gerou emprego nesse país. Então esse discurso que mexer na CLT vai gerar emprego é papo furado, é papo de empresário que quer aumentar mais a exploração, aumentar a sua margem de lucro sobre o salário do trabalhador. Então esse é o discurso que eles estão fazendo. Porque se nós passamos 12 anos crescendo, é lógico, tem a crise internacional, que está afetando, mas teve a nossa crise política, que desde a eleição de 2014 parou esse país, nada se votava.
a gente tinha uma expectativa que esse ano ia melhorar. E tinha indicadores que diziam que ia melhorar. Mas aí veio, eu chamo de golpe, né? Porque não se provou nada quando a presidente da República, que você tirar uma presidenta da República sem prova alguma, você cria uma instabilidade, uma desconfiança no país, né? E aí você vê o dólar aumentando, a bolsa caindo, entre outras coisas, né? E o problema do dólar é justamente o que a gente tem até hoje na indústria. O problema que ele falou da desindustrialização é justamente essa história do câmbio, que desde o Plano Real se criou essa historinha da moeda brasileira valer igual ao dólar e foi acabando com a nossa indústria, né? Então, ainda à luz da questão da desindustrialização, Nivaldo, o Antônio Canabi manda uma pergunta aí para a mesa, em especial para o Patá, mas eu queria que você começasse a dar a resposta. Ele tem uma pequena indústria. Ele diz o seguinte, que às vezes ele tem que demitir em função do volume de encargos no Brasil. Ele diz o seguinte, que não há condições de concorrência com um produto externo que chega aqui com um preço muito mais baixo. Não querendo engrossar o couro dele, mas quem acompanha o mercado sabe que esse é um pleito antigo, por exemplo, da ABIMAQ, da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, que vivia com o exemplo de que uma máquina para cortar grama que vem da China custa menos de R$100 e uma brasileira custa mais de 300. Então, eu queria que você respondesse ao Antônio Canabi, que é industrial, e jogasse aí para o Patá, o pessoal da mesa para comentar também. Olha, acho que o problema da competitividade dos produtos industriais brasileiros com países asiáticos, por exemplo, é um problema grave que afeta diversos segmentos da indústria. Mas a causa da competitividade não é o custo do trabalho. Eu considero que a questão do câmbio, o valor da taxa de dólar, o problema dos juros e outras questões, outros gargalos na economia, que é inovação tecnológica, desenvolver pesquisas para que o Brasil fique na vanguarda da produção, esses são os grandes problemas da competitividade. Eu considero que um pequeno industrial, um médio industrial, ele deve sofrer mais também com a dificuldade de financiamento, pagando essas taxas de juros leoninas. O trabalhador, o salário mínimo no Brasil é de R$880. É um dos salários mínimos mais baixos do mundo. Então nós não podemos considerar que é o trabalho o responsável pela crise. O próprio Caires falou da lucratividade no Brasil. Diferentes setores da economia são taxas de lucros grandes, que não é o caso desse pequeno industrial, que enfrenta dificuldade de concorrência predatória, problema de financiamento. Mas eu acho que tem que ter uma aliança dos trabalhadores com o setor produtivo pelo desenvolvimento do país, com valorização do trabalho e com facilidades tributárias e creditícias para quem realmente empreende. Então para vocês falarem, diga lá, meu querido. Não, é que foi criado, nosso sindicato, a nossa central também, nós negociamos com o governo alguns programas, como Inovar Auto, Inovar Peças, e estava caminhando para outros inovares, que você valorizava a produção nacional, criando algumas barreiras para os produtos importados. É lógico que a China tem uma coisa, o chinês não brinca com câmbio, né? Lá a relação é 8 por 1. Então, um yuan custa, né? Um dólar custa $8. No Brasil, não. No Brasil inventou essa história de... $1 vale 8 yuans. 8 yuans. Então, aqui no Brasil inventou essa história de paridade, depois ficou livre, câmbio flutuante. Câmbio flutuante. Isso aí, é conversa de economista que tem outros interesses, e não os nossos. E isso é o fator principal de destruir a indústria nacional, a história do câmbio. Então, o Nivaldo falou muito bem nisso. E além do chinês, a gente sabe como é que é. Não tem como competir com a forma de subsídio que eles têm. Só que agora, muito pior que a China, nós temos o México aqui do lado, que tem uma legislação sindical trabalhista horrível, e hoje o México está pagando salários inferiores aos chineses. E o que é pior, que na China ainda a população, o trabalhador, ele tem toda uma assistência do Estado, coisa que no México não tem. Então, na verdade, é quase trabalho escravo. E é isso que a gente nos preocupa agora. Patá, qual é a solução? Esse exemplo que eu acabei de dar, hein, meu querido, que ajuda aí, Patá. Vamos lá. Enquanto a gente... Pode falar. Patá, a gente tem aí um cenário, que é um cenário importante, que diz respeito a esse exemplo que a ABIMAQ dava. Uma máquina de cortar grama no Brasil pode custar menos de R$100, ou ela pode custar menos de R$100 se for importada da China e mais de 300 se for made in Brasil. Mexer na alíquota do imposto de importação é uma forma de privilegiar o parque industrial brasileiro? Olha, é muito mais complexo do que isso.
Então, vamos iniciar primeiro pela questão do salário, porque normalmente se coloca nas costas do trabalhador como o custo mais importante. E como foi dito pelo Nivaldo, pelo Carlos, o salário no Brasil é um dos piores médios que nós temos. Você vê, a renda per capita no Brasil chega por volta de 12 mil dólares. E muitas vezes nós nos sensibilizamos com, por exemplo, na Europa, Portugal, Espanha, com desemprego, e nós ficamos sensibilizados lá com o pessoal com uma renda per capita de 25 mil dólares. A renda do Maranhão, a renda per capita do Maranhão é por volta de 4 mil dólares. E ninguém pensa como é que vive o trabalhador do Maranhão. Ou seja, o salário não é a situação que traz problema para o empresário. Não é. Esse é o menor. Existem algumas características fundamentais que devem mudar. Primeiro, a tributação no Brasil é muito elevada, porque tem a questão dos juros, mas os tributos também, em média, 37%. Eu costumo até dizer que quando eu falo, eu sou dono da empresa, ele não é dono da empresa porque 37% é do governo. Então tem que ter uma reforma, a meu ver, tributária, administrativa, nesse aspecto, para que haja uma mudança de poder participar, ter a participação maior dos empresários. Fazendo como? Investindo, porque também tem uma outra questão no Brasil, nós temos muitos empresários ricos e empresas pobres. Nós conhecemos a área empresarial de outros países, os trabalhadores, há um investimento muito grande na empresa. Aqui investe na empresa, tem um lucro, já pega o lucro, vai comprar carros milionários, viagens para cá, e não existe um investimento, ou seja, não existe a compreensão de qual é a responsabilidade social também dos empresários. Só vem dos trabalhadores, só vamos tirar direito dos trabalhadores. Agora, vai piorar mais ainda com a TPP. Quando houver aí essa introdução do Pacífico, do Tratado do Pacífico, onde, com certeza absoluta, vai entrar o Peru, vai entrar o México vai ser fortalecido, em outros países, o Brasil vai ser mais prejudicado ainda. Então, nós temos que também ter essa questão da compreensão internacional. Nós não temos aí uma política internacional muito adequada, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Mas a gente tem que ter um cuidado, né? Quando se discute impostos também, porque se fala 36% de tributação, mas na verdade o grande problema no Brasil é a tributação sobre a renda, porque os ricos pagam muito pouco. Em média, no Brasil se paga 22% de imposto de renda, na média. Os Estados Unidos, que é todo país liberal, se paga 40%. Então, assim, se fala tanto dos Estados Unidos, o que se cobra muito lá é menos pelo consumo. A gente paga muito pelo consumo. Você podia até pagar 70% de tributo, sim, mas se tivesse é isso que eu estou falando. A gente tem que ter, tem que devolver. Mas, por exemplo, isso não tem no Brasil. O Brasil, por exemplo, é o único país do mundo que tem um SUS que fornece remédio, fornece um monte de tratamento gratuito à população, coisa que nem o Canadá fornece. Né? Então a gente tem que discutir isso com mais acuidade, com mais detalhe, porque, na verdade, assim, você quer ser um México ou quer ser uma Suécia? Você quer pagar 23% de imposto ou quer pagar 50%? E você olha para quem? Né? Tendo, é lógico que isso que o Patá falou, os benefícios que devolve. Se a gente ficar olhando, ó, quero pagar menos imposto, nós vamos ser uma Uganda, ou coisa parecida. Não nada contra a Uganda, mas sem dúvida. Essa é a ideia que a gente tem que olhar. Infelizmente a gente não tem mais tempo, a conversa está boa e a gente podia marcar uma outra mesa sobre essa aí no início de dezembro para a gente fazer um termômetro, Patá, de como é que foi essa absorção, se houve essa absorção em parte na indústria, nos segmentos que vocês representam, a metalurgia, por exemplo, tudo mais. Eu queria agradecer ao Nivaldo. Nivaldo, obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Estamos à disposição, meu querido. Patá Idem, Ricardo Patá, obrigado pela atenção. Estar com você e com que estão nos vendo nesse momento. E o João Caires, que é da CUT, mas a quem também dou muito obrigado pela atenção com a TV Câmara e deixo à disposição para a gente fazer uma outra mesa, discutir mais a fundo esse assunto que é tão importante para a vida das pessoas. Ótimo, eu agradeço, obrigado pelo convite e me ponho à disposição também para participar do programa. Com a produção da Vivian Jordão, ponto final nessa edição do Clipe em Eletrônico. Obrigado a você que nos acompanhou. TV Câmara São Paulo. Informação para a cidadania. Boa tarde.